a obra do Cisa, e eu gostava de dizer, não só a obra do Cisa, mas o Cisa, ele próprio, enquanto figura da arquitetura portuguesa, eu acho que é incontornável. Poderia dizer que ele constrói uma imagem nova daquilo que é a arquitetura portuguesa a partir de certa altura e que coincide, basicamente, com o início da minha formação enquanto arquiteta. Penso que a primeira vez que conheci uma obra dele foi o meu pai que me a mostrou, portanto, apesar de, na altura, eventualmente, o Cisa não ser tão conhecido como é hoje, e principalmente para quem não é arquiteto, mas quem estava atento àquilo que se construía, ele já era uma figura indiscutível. Depois começa a ser reconhecido fora, e eu penso que esse reconhecimento fora é aquilo que se torna, aquilo que o torna importante cá dentro, infelizmente. Penso que o caminho foi esse, e a partir de certa altura ele deixa de ser questionável sequer. Se ele não existisse, eu penso que a arquitetura portuguesa não seria efetivamente aquilo que é hoje. Eu acho que tanto falando de arquitetos de Lisboa ou do Porto, a partir de determinada altura, ele inconscientemente é a nossa primeira referência no como fazer. Não porque seja possível copiar aquilo que ele faz, porque eu acho que é verdadeiramente impossível. Ele tem uma genialidade e uma forma de fazer que é única e que penso que só os grandes génios é que o conseguem fazer, não é por isso, mas é eventualmente por toda a reflexão que ele produz sobre aquilo que tem que ser o arquiteto e a arquitetura. Bem, a obra para mim mais importante é o Chiado, por ser uma obra, a reconstrução do Chiado, por ser uma obra na cidade de Lisboa, cidade onde eu habito, e por isso me é muito próxima, por ser uma obra que é mais ou menos coincide com o início da minha formação e, portanto, com o início da minha formação, ou o fim da minha formação, o início da minha atividade profissional. Portanto, penso que foi extremamente marcante e porque não é eventualmente, porque aquilo que nos diz do Cisa é eventualmente uma coisa diferente de todas as outras obras. Aquilo que me fascina no Chiado é a capacidade que o Cisa tem de reconhecer a cidade, entender a cidade, descodificá-la e pensar sobre ela, olhar para ela e de repente chegar a um ponto em que diz esta cidade é isto, o problema que temos é este. E fala, escreve, sintetiza um determinado problema. Aquilo que acontece no Chiado, que para mim foi surpreendente e muito bonito, é ele começar por dizer o Chiado, ou a Baixa Pombalina e o Chiado, é um corpo coeso, central e fundamental na cidade de Lisboa e por isso mesmo não faz sentido nenhum construir novo. 17 edifícios tinham ardido, portanto é muito significativo, era uma área enorme, e ele, para surpresa de todos naquele momento, diz não faz sentido nenhum construir de novo, é muito importante para a cidade de Lisboa que o Chiado continue a ser o Chiado, que a Baixa Pombalina continue a manter esta coesão que tem. E a primeira coisa que diz então é vamos reconstruir. Depois disso, continua a ler a cidade e pensa, mas o que é o Chiado neste corpo que é a Baixa Pombalina? Diz outra coisa muito bonita, o Chiado é uma plataforma de distribuição, sempre foi. Os edifícios são, eventualmente, estruturas mais híbridas do que as da Baixa, que são altamente racionais e uma espécie de síntese urbana muito forte. Os edifícios do Chiado não o são, ou sempre foram, formas de conectar da cota baixa à cota alta na cidade e, portanto, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou continuar a fazer. Só que faz não para uma cidade do século XVIII, não é? Mas para uma cidade do século XX, na altura, em que outros sistemas entram nesta nova invenção, por exemplo, o metro, não é? Agora há o metro, agora há sistemas mecânicos de elevação, agora há a possibilidade de eventualmente cruzar outros espaços do que os que se cruzavam na altura. Portanto, ele rompe com uma série de coisas que na altura me parecem extremamente importantes. A primeira é não há preconceitos em relação àquilo que é reconstruir, quando ele faz este exercício mental
Eu penso que tudo aquilo que se diria que devia ser a reconstrução na altura, ele faz tábua rasa e reinventa um sistema de acordo com este problema específico. Depois faz outra coisa muito bonita, que é quebrar, de certa forma, barreiras entre público e privado, não é? E a Baixa, que é bastante opaca, fechada, pouco permeável, ele de repente torna assim, uma espécie de rede de espaços gigante que se conectam de uma maneira muito interessante. Portanto, esta espécie de invenção mental, em que ainda não estamos a falar de desenho, é para mim verdadeiramente fascinante, mas está carregada de poética, de rigor e de arquitetura. Depois também me parece que dizer só isto sobre o Chiado eventualmente é pouco, porque isto depois continua. É também a invenção de um novo sistema construtivo, cada ponto, cada cantinho é a oportunidade para desenhar com um rigor incrível, uma escada, uma esquina, o que for, não é? Portanto, dizer que é a ausência, quer dizer que o Chiado não que no Chiado a arquitetura não é determinante para o sucesso daquele projeto, eu acho que é exatamente o contrário. Acho que ele dá-nos uma grande lição dizendo a arquitetura é que resolve os problemas da cidade. E essa invenção é que eu acho que é verdadeiramente fascinante.